Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua parada semanal de reflexão. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais sobre quem somos e o que fazemos, é só seguir a gente no @podcast Ato Falho no Instagram e no Twitter. E hoje a gente vai falar sobre DR. E as palavras vazias rolaram a mesa e pesaram o ar. Eu não sabia pedir, tu não sabias perdoar. Essas palavras do João Donato, que foram imortalizadas pela interpretação da Gal Costa, poderiam ser ditas por 1 milhão de casais. Nos consultórios, nas conversas com os amigos, nas praças, nas ruas, tudo o que ouvimos é o quanto DRs são cruéis e inúteis e impossíveis. Mas precisam ser assim? Discutir a relação é, ou poderia ser, extremamente enriquecedor, mas acabamos metendo os pés pelas mãos e transformando num show de acusações que mais parecem ter saído de um pesadelo. Por que é tão difícil dizer o que precisa ser dito? Por que é que só de mencionar o tema as pessoas sacam suas armaduras? Por que é tão difícil algo que parece ser tão essencial? Parece que quando as pessoas contam pra gente sobre as DRs que elas têm, sempre segue o mesmo formato. Ou segue o mesmo formato para aquele casal, ou segue um formato similar para pessoas diferentes, né? Porque é isso, é sempre o mesmo formato. Quando as pessoas falam pra gente sobre discussão de relacionamento, é sempre com a fala de que não dá pra ter discussão de relacionamento. Não dá pra discutir a relação, eu não discuto o relacionamento. E elas sempre relatam pra gente o mesmo formato. É sempre um formato ou de troca de acusações, Ou até mesmo, né, Bi, da pessoa falar sozinha, né, do parceiro ou quem quiser, né, com quem ela tá tentando conversar, não entrar nesse diálogo e às vezes ficarem conversas muito vazias ou muito detonadas de emoção, né, conversas muito emocionais. um monólogo, e eu já escutei isso algumas vezes, tipo, eu não discuto relação. Quando a outra pessoa vem discutir a relação, eu não falo nada. Eu saio, eu não participo disso. E a discussão de relacionamento, ela tem uma função, né? Ela é parte essencial de uma relação. Se a gente não conversa sobre o que está acontecendo nessa relação, a relação vai tomando, os sentimentos e os conflitos vão tomando outras proporções, né? Eu acho que o mais frequente do que eu escuto, quando não é esse negócio de eu não participo, é justamente a troca de acusações. Então, uma pessoa vem e fala, você faz isso, isso e isso, e a outra fala, mas e você? Você que faz X, Y, Z. E aí as coisas vão escalando. Então, eu lanço a minha acusação, você truca, eu dou 6, e assim vamos. Aí vira uma torre de Parece que acusações, sempre né? tem que ter um culpado, né, na história. Não é uma Sim. conversa que às vezes vai num caminho mais construtivo e olhar o que está efetivamente acontecendo, né? Entra aí numa troca de acusações, as pessoas acabam entrando muito na defensiva e a gente não consegue falar o que a gente efetivamente está sentindo, né? Quando também tem essa questão de a palavra em si, né, discussão de relacionamento, vamos sentar e vamos conversar, tem muito disso, a questão da culpa e principalmente assim, você parece que vai entrar nessa guerra de quem é que tem razão, né, então quem é que tá certo e quem é que tá errado. E é sempre nessa situação, uma constante discussão de pontos de vista, na maioria das vezes de forma bem individuais, na busca constante de que geralmente eu estou certo e você está errado. As acusações, elas têm essa função de é uma competição para ver quem é que está mais certo ou quem é que está mais errado dentro dessa relação, né? Quem é que é o vilão desse contexto, quem é que é a vítima desse contexto, ou o mocinho desse contexto. Tem hora certa para discutir relação? Vocês acham que tem um momento que chega uma virada de chave, uma linha tênue que tem que parar e conversar a relação? Eu entendo que o momento certo para ter uma DR é o momento em que a gente sabe aquilo que precisa ser discutido. A vida vai acontecendo e a gente vai sentindo coisas. E aí, sem conseguir lidar com esses sentimentos, porque a gente não é treinado, a gente não é orientado a manejar os nossos próprios sentimentos, né? A gente vai se enchendo desses sentimentos e a gente derrama esses sentimentos no outro. E muitas vezes com coisas que não estão efetivamente relacionadas
com o sentimento em si. Então eu tô tendo um determinado sentimento a respeito da postura do meu parceiro ou da minha parceira. Esse sentimento me toma e eu derramo esses sentimentos de volta na pessoa, sem ter clareza daquilo que eu tô sentindo. E aí, assim, no mundo ideal, o momento certo de ter uma DR é o momento em que a gente tem clareza daquilo que a gente está sentindo, o momento que a gente tem clareza de qual é o conflito, de qual a natureza desse conflito, clareza do que a gente está sentindo, até para poder compartilhar com o outro. No mundo mais ideal ainda, esse é o momento em que o outro está pronto para receber aquilo que a gente tem para compartilhar. Mas isso a gente não tem necessariamente como prever. Então a gente tem que ter sensibilidade para entender se esse é o momento em que o outro está disponível, está preparado para ter aquela discussão também. Então, assim, óbvio que mas pensando um pouquinho na tua fala, talvez quando a coisa estiver acontecendo, né, e você tá ali no calor da emoção, não seja a hora de iniciar a discussão, de iniciar a conversa. Talvez retrair, pensar um pouco mais sobre si, ter um pouco de clareza dos sentimentos e num segundo momento procurar o parceiro, né, ou procurar a pessoa, enfim, a poder conversar e conversar com mais clareza, né? Porque senão você entra ali na discussão muito emocional, em conseguir entender o que você realmente está sentindo e acaba projetando muito no outro, né? Sim. Quantas discussões a gente não observa, a gente não escuta o relato, que são mobilizadas muito mais por uma necessidade de causar no outro o mesmo sofrimento que eu estou sentindo, ou algum sofrimento, como uma vingança mesmo. Porque o outro está me colocando com sentimentos negativos, eu não sei lidar com isso, eu me ressinto do outro por esses sentimentos negativos, eu vou lá distribuir isso, compartilhar do jeito errado, compartilhar de uma maneira que me vingue, né? Um senso distorcido de justiça. Eu estou em sofrimento, vou colocar o outro também, né? Porque, em geral, o que a gente vai discutir são sentimentos negativos, são os incômodos, é dor, é raiva, é medo, e aí a gente vai defendido, mas tentando atingir o outro. Quando eu percebo em que há um desentendimento, seja ele por qualquer motivo, e pela ação da emoção, né, geralmente por uma raiva, entra num embate, que eu percebo que vai mais nessa linha que vocês estão comentando. Mas tem também um outro aspecto, respondendo a sua pergunta, que é assim, o quanto pequenas coisas, médias coisas que vão acontecendo no relacionamento que vão me incomodando e eu não vou falando mesmo assim. Sim, e vou guardando. Oi? Vou acumulando, vou fazendo um estoque de sofrimento. Isso, exato. Seja por uma insegurança, por não querer falar para o outro aquilo que ele com certeza deveria já saber e deveria, né, resolver por si só. Mas enfim, eu vou guardando e posso soltar isso de uma maneira com raiva, do jeito que vocês estão colocando, por exemplo, como também de uma maneira assim, é a última carta que eu tenho neste momento. Então você praticamente já entra aí, né, numa discussão de relacionamento, como se já tivesse uma decisão tomada, de tantas falta, né, de comunicação mesmo, de falar com o parceiro, de realmente conversar sobre aquilo que está incomodando. Então, assim, para mim o momento certo de ter uma discussão, de ter uma conversa, é o momento em que algo está te incomodando, em que as coisas começam realmente a não fazer muito sentido, que você não está mais caminhando pelo caminho que até então estavam juntos, e não deixar aquilo ficar acumulando, ou deixar aquilo para soltar no momento de raiva. Em alguns casos, eu percebo que rola um problema de tradução. Então, uma pessoa tem um determinado comportamento. Então, vai lá e faz X ou deixa de fazer X. O outro, observando aquilo, interpreta aquilo como Y e tem sentimentos, né? Só que a gente vem de uma cultura em que ter sentimentos é uma grande fragilidade. As pessoas sentirem coisas ou serem afetadas pelo outro é quase como uma admissão de fraqueza. Então, as pessoas guardam esses sentimentos e aí quando o outro dá, aspas, motivo, então assim, fulano errou. Inconscientemente chegou o meu momento de tacar isso de volta, de jogar, de lançar isso de volta, e aí eu tenho justificativa para despejar esses sentimentos. E aí vem
num formato absurdo, né? Vem todo distorcido. E aí, aquilo que poderia ter sido abordado de outras maneiras, em outros momentos, se perde, porque está deformado, porque como fica guardadinho, né, vai mofando, vai derramando, vai derretendo, vai se transformando em qualquer outra coisa. Será que é tão difícil falar pro outro como a gente está se sentindo, né? Por que é difícil ter conversas importantes, né? Conversas cruciais? Eu vejo que até pela experiência de consultório, é bem isso que a Beatriz comentou. Então, embora em todos os lugares está sendo colocado como isso é importante, como é ótimo, e a gente também está falando isso, mas ainda assim é muito difícil para todo mundo. Porque tem também um outro lado, principalmente o aspecto escola, empresa, enfim, onde você tem que ser forte o tempo todo, onde você tem que, enfim, ser totalmente o oposto. E você acaba trazendo para o seu relacionamento, que é uma coisa totalmente diferente, conceitos e, enfim, que não fazem parte daquilo. Acho também que quando a gente tem uma discussão, quando a gente para falar de alguma coisa, é um indicativo, é um sinal que algo não está funcionando. Talvez não seja tão bonito, ou não esteja dentro do que eu construí como imaginário, né? Entra um pouquinho também na questão de expectativa, em idealização da minha relação, né? A idealização do meu parceiro. Eu tô assumindo que tem alguma coisa errada, não é tão perfeito assim. Né? E a gente assistiu muita comédia romântica, a gente cresceu do Disney, né? Então não é o meu príncipe encantado, eu não tô vivendo um conto de fadas. E às vezes a gente também cria uma expectativa que se a gente falar, não vai. A pessoa tem que adivinhar o que a gente está sentindo, né? Ou até mesmo assim, magoar a outra pessoa, né? Se eu for sincerona, será que a pessoa vai continuar comigo, né? Eu adiciono a isso a ideia de que se eu tenho eu crio uma narrativa, né, de que aconteceu alguma coisa, eu fui atingida de uma determinada maneira, se eu trago para o outro passa a ter o poder de deslegitimar a minha narrativa. O outro passa a ter o poder de dizer que não, você não foi vítima dessa situação, você foi causador. E aí isso mexe com o papel que eu acredito que eu tenho dentro dessa relação. Porque a gente cria narrativas para nós mesmas, né? Eu até numa outra conversa, eu citei, tem um livro, um filme, aliás, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que tem uma fala que eu gosto, que é o talentoso Mr. Ripley, em que ele fala que não importa, é mais ou menos essa fala, né? Que nós todos somos os protagonistas da nossa história. Não importa o quanto as nossas ações são ruins, a gente sempre tem uma explicação para elas. Se o outro vem e a nossa narrativa cai por terra a partir do olhar de outra pessoa, a gente deixa de ser ou o mocinho ou a vítima. A gente passa a ser o vilão. Nenhum de nós consegue suportar, de fato, ser o vilão da própria narrativa. Então, compartilhar com o outro essa narrativa é também transformar essa narrativa em algo vulnerável. É colocar a nossa posição dentro dessa relação, é colocar à disposição do olhar e da opinião do outro, e isso é assustador, né? Complementando, tem até uma questão que eu tinha refletido aqui, que assim, eu acho que existe também um conceito que talvez muitas pessoas não tenham essa ideia, mas que assim, no início do relacionamento, né, tudo é muito ótimo, tudo é muito fantástico. Exato. Ele é perfeito, nossa, era tudo que eu imaginava, que é exatamente essa questão dos contos de fadas, né? E ainda respondendo aquela pergunta sobre o momento, né, da discussão, enfim, a gente sabe que a paixão, ela tem um tempo de duração. Então, 6 meses a 2 anos, né? Oi? De 6 meses a 2 anos. Exatamente. Então, período máximo aí de duração são 2 anos. E é justamente nesse marco. Então, entre 1 e 2 anos é onde começam efetivamente a surgirem muitas
DRs, muitas discussões, né? E é justamente quando realmente vai ficar aquilo que a gente está realmente comentando agora, ou seja, o real sentimento, o real motivo, o real propósito de estarmos juntos, ou de permanecermos juntos, né? Então, porque até então tudo era maravilhoso. E também acho muito injusto quando as pessoas ficam o tempo todo comparando, né, o casal fica o tempo todo comparando o agora, o hoje, que às vezes é 2, 3 anos depois que um relacionamento se iniciou, 4 anos, enfim, com 3 meses de início de relacionamento. Período de lua de mel, né? Exato. Então, ou também com casais, né? Então, o início do casamento, com trancos e barrancos, enfim. Então, assim, é muito justo essa comparação com o que era no passado com o que é agora. Eu acho muito triste esse saudosismo excessivo, porque esse saudosismo excessivo nega a trajetória que esse casal fez. Nega a trajetória que foi construída, apesar desse período de paixão. Porque a história vai sendo construída, independente desse período de idealização. Então, tudo bem, os mesmos eventos acontecem e ao longo do tempo a gente vai interpretando de maneiras diferentes, conforme a gente vai entendendo quem é esse outro. Mas negar essas descobertas para priorizar aquele momento em que a gente estava iludido é um tiquinho de maturidade, né? Sim, bastante. Legal. Essa deixa aí da questão da paixão, né? Que a paixão, ela atua no cérebro como se fosse efetivamente uma droga, né? Então, é o mesmo circuito neural e cocaína, enfim, né? E tal como uma droga ou algo, né, externo, a gente não tem tanta clareza. A gente vai, se entrega, idealiza, desenha, fantasia em cima daquilo e tem pouco contato com a realidade, né? No sentido de que eu preciso daquilo, o corpo pede, né? Enfim. E quando vai perdendo esse efeito, você vai entrando um pouco mais em contato com o real. E não só com as coisas que te levou, né? Se apaixonar por aquela pessoa, mas com a outra parte do pacote dela também, né? Que são as coisas mais difíceis ali, que você vai ter que administrar também no dia a dia, né? Sim, perfeito. É exatamente isso. E é justamente isso, né? Lidar com essa realidade que é o complicado, reclama, só reclama, um lado, outro lado, enfim. Quando você faz perguntas simples, como, mas a pessoa, né, era diferente, né, no início, aí existe um silêncio fúnebre. Pausa dramática. Não, e a resposta sempre, né, assim, 99,9% das vezes é não. Ele sempre foi assim, ela sempre foi assim. Então, é exatamente isso que você está falando, ou seja, tem até uma explicação, né, neural, química envolvida nesse processo. Que é a transformação da forma como a gente interpreta essas coisas. Isso vem, a intimidade e a realidade são duas coisas muito duras de administrar. E durante o período de paixonite, esse início de relação, durante o período de lua de mel, a gente não tem todas as ferramentas para avaliar nem a realidade, nem a intimidade que está sendo construída. E quando a gente vai olhando para isso com um pouco mais de franqueza, a gente vai se desfazendo de algumas ilusões. E algumas pessoas, elas têm apego à ilusão, né? E aí é onde os conflitos vão tomando proporções. Eu acho que você teve uma fala que eu achei bem interessante, né? Porque eu acho que tem até uma questão cultural mesmo. Às vezes a gente cresce ouvindo que algumas situações, quanto mais você mexe, pior fica. Aquilo vai, né, vai incutindo na gente mesmo. Às vezes a gente também tem essa fantasia, as coisas elas vão melhorar ou vão acontecer naturalmente, que é só esperar que passa, né? E aí vai crescendo, vai crescendo. E até a gente já comentou, né, que às vezes aparece totalmente fora de contexto. É a toalha molhada, é a louça. É isso mesmo. Toda essa questão, né, eu acho que traz à tona até a questão que a gente já tinha iniciado um pouco, né, da expectativa versus realidade, né, o que a gente desenha, o que a gente constrói versus o que está efetivamente acontecendo, né.
que as pessoas elas entram em relações já com um desenho, já com um formato de como essa relação tem que ser. E até quando elas narram essa relação, especialmente no início, você vê muito mais os resultados disso, né, os resultados dessa expectativa do que efetivamente está sendo vivenciado. E aí, cada vez que a pessoa, que o outro, não atua de acordo com essa fantasia que foi criada, vai criando ressentimento. Por quê? Por que essa pessoa está me recusando, me negando, me proibindo de viver essa fantasia, de viver esse sonho? Que é um exemplo clássico, escolha de casa para morar e casamento, festa de casamento. Porque não é isso. É uma coisa super de início, vamos, entre aspas, né? Depende muito, né, do relacionamento, mas sempre não deixa de ser um marco no casal. Mas é realmente a escolha de um lugar que você, teoricamente, vai morar a vida toda e a festa de casamento, porque o lugar onde você vai morar é isso. Tem aquela questão, não vamos escolher um lugar onde passaremos até o fim das nossas vidas juntos, enfim, né? Ou um lugar onde, enfim, vamos construir, blá, 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 blá. E a questão do casamento, onde tem também todo um imaginário, geralmente feminino, porque não quer dizer que seja somente, né, do feminino, mas um imaginário de toda uma construção, porque quando vai ocorrer um casamento, uma festa, né, de casamento, que hoje em dia não necessariamente precisa ocorrer uma festa de casamento, mas uma festa de casamento, geralmente um dos parceiros já está com a festa inteira montada na cabeça. Sim. Né? Então é isso, e aí você tem que lidar com a realidade de como realmente vai acontecer, não só um aspecto financeiro, mas principalmente da opinião do outro. Qual é a opinião do outro sobre uma expectativa, sobre algo que eu sonhei a minha vida inteira? Então, haja discussão de relacionamento, porque muitos relacionamentos acabam antes dessa festa. Ou durante, né? Ou logo depois. Exato. Porque você faz aquela festa linda, maravilhosa, que tá dentro dos parâmetros de tudo que você mais sonhou. Aí você vai para casa e aí, depois que termina a lua de mel, você vai para casa e é a primeira louça que não é lavada. Oh, meu Deus do céu, que sofrimento, né? Às vezes, né, em alguns momentos, a relação tá difícil, as discussões elas são mais constantes, acaba que as discussões, elas mantêm o relacionamento. Quantas vezes as pessoas, elas brigam pra se falar mesmo, porque se não tem a briga, não tem nada, né? Sim. A gente está trazendo alguns aspectos da discussão de relacionamento que são difíceis. Qual seria um bom caminho para a gente dizer o que a gente não está dizendo para os nossos parceiros? Eu acho que quando a gente parte por uma discussão de uma relação, e aí uma discussão de uma relação de qualquer natureza, a gente fala muito impulsivamente, né? A gente responde, a gente devolve, tentando mobilizar no outro aquilo que a gente está sentindo. Mas não necessariamente a gente faz uma pausa para reconhecer aquilo que a gente está sentindo. E aí a gente acaba se manifestando, citando exes, a gente acaba falando tudo aquilo que a gente não queria dizer, né? Tudo aquilo que a gente não queria manifestar. Se a gente reflete, a gente pode conversar com os nossos amigos, a gente pode conversar na terapia, a gente pode ligar para nossa mãe, se a gente quiser, para tentar elaborar melhor e depois trazer para o nosso parceiro, porque aí já vem para os nossos parceiros ou parceiras, né? Porque aí esse conteúdo, a gente já tem mais clareza. Porque o que a gente não diz para o parceiro é: você está me machucando, você está me entristecendo, você está me deixando confuso. Tenho a impressão de que se eu não entender quais são as suas motivações, a nossa relação está em risco. E eu tenho medo de te perder. No fim das contas, boa parte das discussões de relação dizem respeito disso, ou deveriam dizer respeito a isso. Mas a gente acaba trazendo falas que são muito mais superficiais, muito mais dispersas e que efetivamente não constroem nada. Servem só para atacar aquilo que já está construído. Bi, é interessante o que você fala, né? Que me vem muito Lacan. Lacan fala muito da linguagem, né?
E a gente, às vezes, para Lacan, né, tem a sensação que a gente domina a linguagem, mas a linguagem que domina a gente. E às vezes a gente acha que tem tanto controle de tudo, das coisas, enfim, e a gente não consegue trazer efetivamente o que a gente sente. E nesse momento que a linguagem nos domina, que aí ela começa a trazer as coisas pra gente, né? Seja na linguagem não verbal, ou seja naquele. Não era bem, eu te disse isso, mas não era bem isso que eu queria dizer. E eu digo exatamente o oposto do que eu te disse antes, Exato. e aí eu me perco naquilo que eu estava dizendo, e eu não consigo efetivamente transmitir, que no fim das contas, eu só tenho medo de que essa relação se desfaça, de que essa pessoa deixe de fazer parte da minha vida, né? De que eu tenho receio de que os sentimentos negativos sobreponham os sentimentos positivos. No fim das contas, é isso que a gente precisava dizer. Mas o que a gente efetivamente diz para o outro são outras coisas, são todas as outras coisas que não fazem tanto sentido no plano mais amplo, né? Por que será que é tão difícil a gente falar que a gente gosta, que a gente tem medo de perder? Por que às vezes é mais fácil a gente usar essas palavras, às vezes até mais duras, né? Em vez de efetivamente ir no X da questão. A gente vem de uma cultura em que a fala agressiva, ela é perdoável, mas a fala emotiva não. Então, se a gente vem e apresenta sentimentos românticos, etc., se não for da maneira bonita e perfumada, aquilo é necessariamente um sinal de submissão, como se, a partir do momento que eu digo você é importante para mim, ou as coisas que você faz têm um efeito sobre mim, fosse indicar você tem poder sobre mim. E aí, o medo de ser submisso, de parecer dependente, ou de dizer isso para si mesmo, acaba se tornando uma muralha, né? E aí, nesse ponto, é muito importante a gente colocar que, assim, o tempo todo nós estamos falando de discussão de relacionamentos de maneira saudável. Porque a gente, é muito importante, porque não é o foco do tema de hoje, né? Que é a questão de dependência emocional, de relacionamento tóxico. Então, isso é um outro mundo, é um mundo à parte. É outra infelizmente, exato. E que, infelizmente, em muitas relações faz parte constantemente de diversas discussões de relacionamento, mas hoje, neste momento, a gente não vai abordar isso. Então, é muito importante quem está ouvindo também conseguir ter esse mínimo discernimento de separar. Né? Então, o quão saudável está a relação ou o quão não saudável mais está, que é o tempo todo a Ellen comenta. Então, em que momento que a gente deve iniciar essa conversa e tudo mais, de maneira saudável. A gente está jogando luz em um monte de aspectos que são enormes, né? Quando a gente fala de discutir a relação, a gente está falando de escutativa, Sim. comunicação não violenta. Tem uma série de outras coisas que interlaçam e se abraçam o tema. É muito mais porque hoje o foco é discutir relação. Como fazer isso da forma mais saudável possível? Como a gente está falando mesmo, para você não utilizar isso como uma arma ou como uma forma de agressão do outro, ou autoagressão também. Um outro ponto é justamente quando a relação ela depende disso. Quando é justamente porque a gente tem uma ideia, e aí, de novo, obrigada a comédias românticas, quanto maior o sofrimento, maior o prêmio, certo? Então, essa ideia de, sei lá, 100% dos contos de fada que a gente conhece. Querendo ou não, tem um pouco de religião também, né? Nada contra, né? Não vamos entrar em xeque sobre qual religião ou o quê, mas tem muito disso. A maior parte das religiões fala de algum formato de penitência, algum formato de sacrifício, inclusive. E só depois do Calvário vem a vitória, né? Se você não teve um período de Calvário, um período de difícil, não tem glória naquilo, né? Então... Exato. E aí, se eu não tenho caos, eu crio o caos para que ele traga valor e legitimidade para minha relação. Então, eu vou distorcendo aquilo que eu sinto, ou distorcendo a interpretação que eu faço dos eventos, para que eles caibam para que eles se tornem grandes conflitos, para que eles se tornem provações,
e a partir disso eu começo a cogitar, ou eu começo a namorar a ideia de ter uma grande recompensa. Sem sofrimento não existe amor verdadeiro, sabe? E pensando, né, Sim, como que exato. como que a gente pode dizer para o outro, acho que antes de dizer para o outro é olhar para si, né, parar, pensar, o que eu quero, né, quais que são os meus pontos, o que é meu dentro desse aspecto, né, dentro desse assunto, e o que é do outro, né. Então antes de tentar cobrar do outro, esperar do outro algo, olhar primeiro para si, né, entendeu? Tentar ter aí uma clareza de quais que são as minhas expectativas, o que eu estou fazendo nisso também, e depois dessa clareza, vai ficar mais fácil conversar com o outro também, né, porque eu já vou ter separado o que é meu e o que é do outro, né. Eu acho que esse pensando, né, eu acho que esse também pode ser aí um ponto de partida, né. Sim, e complementando, é exatamente isso, e eu adoro, e porque faz muito sentido, não só reflita, escreva, né? Então Legal. escreva, coloque no papel quais são as minhas expectativas, o que está acontecendo comigo, né? O que está de diferente. Então, coloque realmente no papel todas essas reflexões e, mais interessante ainda, coloque no papel, escreva o máximo que for possível, deixe isso guardado. Olhe no dia seguinte, daqui a 2 dias, veja o que você escreveu, o que realmente está fazendo sentido. Então, tudo isso são formas de você ir elaborando de maneira saudável aquilo que você realmente está querendo conversar com a pessoa. Coloca no papel e depois que baixou o ponto de fervura, aí você reavalia aquilo até para compartilhar Sim, com o porque às vezes outro, você né? escreve com tanta raiva também, porque é isso, né? No momento em que você está refletindo sobre, ok, aí você escreve e muitas vezes você ainda está com muita raiva, está com um nível de estresse muito alto. Então você vai colocar palavras agressivas, ríspidas, e um dia, 2 dias depois que você for ver aquilo, você fala, nossa, mas não é nesse tom que eu estou querendo falar deste assunto, né? Então ajuda e ajuda muito. Ou olha como eu estava afetada por outros fatores, pelo meu trabalho, por aquele problema com o banco, etc., e como isso afetou a forma como eu enxerguei esse conflito. E hoje, que as coisas já estão relativamente solucionadas nesses outros conflitos, eu já consigo lançar uma luz diferente a respeito disso que estava rolando, né? Sim. Quando a gente vai compartilhar a vida, aí pensando em pessoas que têm relações mais próximas, né? Alguém que se casa, que vai morar junto. Aí a gente entra num grande conflito que muitas vezes durante o namoro, enquanto a gente vive em casas separadas, não pesa tanto. Mas quando a gente vai dividir uma convivência diária, cotidiana, começam a pesar. Porque aí a gente fala de valores individuais. A gente fala de coisas que a gente foi adquirindo no nosso grupo familiar e que vão influenciar essa relação. Então, desde coisas muito simples sobre papéis, né? Então, assim, citando um exemplo de um relato. O parceiro vem de uma criação muito conservadora, em que os papéis são muito definidos, o pai é provedor, a mãe é dona de casa, então quando ele vai para uma convivência marital, isso transparece nas expectativas que ele tem de como conduzir esse lar. Então ele tem a expectativa, por exemplo, de que as tarefas domésticas vão ficar a cargo dessa parceira. E essa parceira vem de um contexto familiar diferente, em que as tarefas eram muito mais divididas, em que os papéis eles eram intercambiáveis, então todo mundo contribuía para esse lar sem ter uma expectativa de exercício de papéis tão marcadas por gênero. Então, um pai que lava a louça, uma mãe que traz a renda para dentro de casa, etc. Essa combinação de criações, digamos, quando combinadas, geram conflitos. E aí construir valores junto com o outro depende da disponibilidade de repensar os nossos valores. E é muito difícil repensar os nossos valores e as nossas práticas, porque parece uma coisa muito simples, né? A gente vai morar juntos e aí a gente vai dividir as tarefas assim, assim, assado, tal. Mas se eu não fiz esse trabalho de olhar, de revisar os meus valores individuais, eu não vou conseguir repensar as minhas atividades cotidianas. Eu vou ter ainda na minha cabeça que se eu tô no lugar desse rapaz, por exemplo,
todas as vezes que eu fizer uma atividade doméstica, eu vou estar fazendo um favor para essa parceira. E aí, quando ela não valoriza isso, eu fico ressentido, porque, poxa, olha aí, eu lavei a louça, ela nem me agradeceu, cara. E pera, se ela vem de uma estrutura familiar em que a contribuição, ela é mais generalizada, a contribuição para manutenção dessa residência, ela é mais democrática, digamos, ela não é tão estanque, ela não vai ser capaz de reconhecer, porque meio que todo mundo mora aqui, todo mundo ajuda. Esses são pequenos conflitos que são interpretados, porque aí vem a questão de como a gente interpreta a ação do outro. Ela vai interpretando, olha ali, ele é mimado, ele quer uma hipervalorização por todas as atividades, ele vai pensando, ela tá me explorando, e os dois vão se sentindo usados e explorados dentro dessa relação, porque não são capazes de comunicar, ou de comunicar o que eles estão sentindo, e nem de rever de onde vem esse tipo de comportamento. E aí a briga tá armada, né? Pois é, porque toda vez que a pessoa fizer algo, né, nesse caso, lavar a louça ou qualquer outra coisa, ela vai esperar uma ação do outro, que o outro não vai dar e pronto, já armou a briga. Né? Tá pronto o problema, né, assim. E aí você vai criando um espaço, você vai criando um abismo de comunicação com o outro, em que você só consegue apontar essas coisas muito práticas. Você não lavou a louça, você não tirou a roupa do varal, você não fez isso, você não fez aquilo, mas você também não fez isso. E aí vai-se para a troca de acusações, você não cuida dessa casa, você não se importa, não sei o quê. E na real, só precisava-se de uma revisão, de olhar para assim, né, mas por que isso está acontecendo desse jeito? Será que eu estou atuando baseado nessa história? Bom, essa não é mais a casa dos meus pais, eu vou precisar encontrar uma outra maneira de me comportar. Isso vai ser desconfortável durante um período, mas não é para sempre. É só até eu me acostumar com esse novo contexto. Mas essa nova rotina. Essa nova rotina. E as pessoas são resistentes em rever os valores, em rever as práticas, né? Porque práticas são manifestações de valores. E aí, nessa resistência, você vai criando um abismo, porque todas as vezes que o outro age de uma maneira diferente, eu vou interpretando como uma ofensa pessoal. Se, dentro do meu contexto familiar, não contribuir com uma atividade doméstica era uma falta de participação dentro desse ambiente doméstico, eu vou interpretar todas as ações como um descaso, como descuido ou como retaliação. Vira um abismo. Todas as vezes que o outro não reconhecer as minhas contribuições dentro dessa casa, essas grandiosíssimas contribuições como lavar a louça, eu vou entender como uma retaliação, como uma ofensa. E aí vai se aumentando o tamanho desse abismo, né? A gente conseguiu estabelecer com o outro, enfim, a pessoa veio, estabeleceu o relacionamento, começou a criar uma rotina, né, onde os papéis eles foram redefinidos de acordo com os valores dos dois, então eles criaram os valores da relação, já estão acontecendo, já tem ali uma rotina posta, e quando os filhos chegam? Eu gosto de falar de relações utilizando a metáfora de contrato, né? Porque toda relação é um contrato. Então, eu tenho condições, você tem condições, a gente negocia dentro dessas condições enquanto isso fizer sentido. Quando você tem um novo contexto, quando você tem um novo elemento que tem necessidades diferentes, você precisa adaptar esse contrato. Você precisa fazer uma revisão, você vai fazer um aditivo disso. E nesse ponto também entram valores individuais. Tem essa questão, né, das regras, dos valores também em relação ao que se passa para os filhos, mas tem também antes disso, né? Então, o fato que vamos ter um filho, a chegada desse filho, toda a mudança que esse filho promove na rotina desse casal, né? Então, o casal já não vive mais para si e para o outro, mas também para um terceiro. E como toda essa mudança vai ocorrendo, e eles também, enquanto estão lidando com o filho, com uma terceira figura na relação, tem que lidar com as suas próprias figuras, ou seja, agora eu já não sou mais o marido dela, a esposa, agora eu sou o pai, agora eu sou mãe. Eu tenho novos papéis para colocar na mistura. Exato, e assim, essa identificação
com essa figura que eu sou, e também respeitando a questão da discussão, né, do relacionamento, respeitando a figura do outro. Então, quando os filhos chegam, é isso, né? Quem sou eu nessa relação agora? Quem é o outro também nessa relação? E como a gente senta, né, e discute, conversa sobre realmente essas definições de papéis. Então, eu agora não tenho mais tanto tempo para cozinhar o tempo todo, para fazer outras atividades, preciso do seu apoio, ou não vou conseguir fazer isso, enfim. Então, assim, uma nova rotina tem que ser feita, novos acordos de flexibilidade, de aceitação, tudo isso vai ser revisto nesse momento. Entender o seu próprio papel e também aceitar que o outro também está, né, desempenhando, se descobrindo nesse papel, é muito importante. Porque senão, de novo, não vai ser uma conversa, não vai ser uma discussão, não vai ser uma construção de um casal que tem um filho, mas o contrário disso. Vai virar uma guerra, né? Vai acabar. Vão ser duas pessoas vivendo duas histórias completamente diferentes ao mesmo tempo, né? Exato. E com um ser no meio, ou seres, enfim, né? A gente tá partindo do pressuposto de que esse casal estava num timing similar e decidiu juntos ter esses filhos. Sim, por exemplo, exato. Mas quando a gente fala sobre discussão de relacionamento, existem etapas anteriores à existência da criança, que é o momento de decidir se isso é de interesse de ambos, que muitas vezes não acontece, e aí a criança vem por acidente, e aí coloca em xeque esses valores, e aí você tem que consertar o avião enquanto ele está andando. E muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram e o negócio vai se desfazendo. A entrada de um terceiro numa relação, que muitas vezes é uma rota de fuga, porque eu tenho uma teoria comigo mesma que quando um relacionamento entra em crise, as pessoas tentam colocar um terceiro elemento. Seja um homenagem, seja uma traição, seja um filho. As pessoas tentam incluir um terceiro no meio como se fosse um amortecedor. E esse amortecedor acaba tendo um papel oposto, né? Acaba deixando mais evidentes os conflitos e acaba trazendo mais distância entre os membros desse casal. Quando a gente fala sobre esses papéis, a gente ainda tem o fator da idealização, né? Porque as pessoas, quando elas vão assumir esses papéis, elas já têm uma ideia do que é ser uma mãe, né? Então, eu vou assumir esse papel de mãe. Eu já tenho uma ideia do que é uma mãe, de como é ser uma mãe, de como eu deveria ser uma mãe. Isso é uma receita para o fracasso. E a gente também tem o imaginário, provavelmente, de como vai ser o pai desses filhos, né? A gente também tem uma ideia de como tem que ser este pai. E aí, esse outro também vai falhar, porque a função das pessoas não é corresponder às nossas expectativas, não é realizar as nossas fantasias. Aí a gente também acontece de interpretar o comportamento do outro como se fossem ofensas pessoais. E eu tô falando aqui de papéis tradicionais, heteronormativos, mas quando a gente fala sobre idealização, sobre como vai ser a criação dos meus filhos, o meu papel e o papel do outro dentro da criação dos filhos, isso independe de gênero, isso independe de uma estrutura heteronormativa ou uma estrutura LGBT e assim por diante. Olha lá, ele não está sendo o pai que eu sonhei para os meus filhos. Isso é um ataque direto para mim. E não é, a gente também deixa de considerar quais são os potenciais ou quais são as capacidades e limitações desse outro indivíduo que está nessa parceria com a gente. A gente tem que ser franco quando a gente olha para o outro, a gente tem que ser gentil, e tem que ser gentil e franco com a gente mesmo, né? Porque a gente também não adianta dizer só, não é assim que se faz. Exato. E a gente não vai conseguir desempenhar perfeitamente o papel, porque a criança que vem, independente se ela foi uma criança desejada ou escolhida ou não, essa criança também não vai corresponder às nossas expectativas. O bebê que vem é um bebê desconhecido. A criança que vem é uma criança desconhecida, que tem vontades próprias, que tem necessidades próprias, e que não vão ser compatíveis com aquele sonho que a gente tinha. A criança é um mistério. Quando ela chega, a gente tem que lidar com aquilo no improviso. E muitas vezes nesse improviso a gente não vai conseguir se desempenhar como a gente sonhou, né? Talvez não. Frequentemente surgem momentos extremos e etc. E a gente, na nossa incapacidade de flexibilizar a nossa própria conduta, se pune e pune o outro, olhando para isso não tá saindo como eu imaginei, não era assim que eu pensei que seria. Não foi isso que me prometeram, mas ninguém te prometeu nada. Você prometeu isso para si mesmo, né?
E aí eu acho, Bi, que volta muito no começo, na primeira frase que você comentou, estabelecer um contrato, né? Mas acho que até soa engraçado pensar no contrato, né? Mas eu acho que para mim a leitura é como se fosse, olha, quando isso acontece, eu gosto que as pessoas, que você gostaria que você me tratasse dessa forma. Se isso acontecer novamente, é assim que eu gostaria de ser tratada, né? E olha, isso você não valoriza, mas isso é um valor para mim. Quando você não age de determinada maneira, é como se você estivesse me ofendendo. E às vezes a outra pessoa nem quer ofender, e ela nem sabe que aquilo é tão importante, né? Mas você vai dando para o outro as instruções, e você vai estabelecendo como que é o modus operandi da tua relação, né? Quais os contratos, quais que são as coisas que você valoriza, também ter uma escutativa, porque para o outro também, né? Porque em algum momento você também não valorizou o que é importante para o outro, de alguma maneira você também pode ter ofendido. Eu acho que é bem legal resgatar aí essa ideia de contrato, muito mais quase como um manual de instruções, né? Como a maneira, o modus operandi da relação, de fato, né? Não, quando a gente vai negociar esse contrato, a gente não tem como prever todas as cláusulas, porque é isso. Isso é algo que a gente vai fazendo conforme novos eventos aconteçam, conforme novos elementos vão sendo adicionados na mistura. E aí, por isso que a DR é importante, porque ela é justamente esse trabalho de renegociação, de construção de aditivo de contrato e assim por E diante. quando o filho surge, né, é algo inédito. Esse contrato vai ter que ser revisto, né? Vários Não só aditivos, os né? filhos. É, Mas eu acho que grandes mudanças, tanto individuais quanto para o casal, enfim, você vai ter que sentar e renegociar, porque vai ter que colocar um aditivo nesse contrato, né? Sim. falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, galera, o que a gente faz com toda essa bagunça que a gente apresentou, essa bagunça organizada que a gente apresentou? Acho que um caminho possível, né, é a gente conseguir dar uma cara mais adulta, mais madura, que já vai entrando em alguns pontos que a gente foi trazendo ao longo da discussão, né? Eu acho que o primeiro passo é olhar primeiro para si, né? Entender onde é o meu e onde é o do outro na relação e nos pontos levantados. Então, um dos pontos para iniciar uma discussão mais saudável é olhar para si, né? E entender o que é meu, né? O que é o meu, o que é do outro. Não entrar numa discussão, né? Na flor do momento, né? A flor da pele, ter esse primeiro momento de autorreflexão, né? E a maturidade também ela vem com o tempo e ela vem com a exposição. Quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende a fazer. Exatamente. Até a gente, né? Se a gente for pensar nas nossas primeiras relações, né? No primeiro namoro, que tava naquele super inflado de paixão e tudo mais, o quanto escorregada, né? O quanto que às vezes a gente não armou briga, enfim. Para mim também é um processo de maturidade. A gente também aprende fazendo. Vou trazer no terapia de grupo, né? O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Mas eu acho que ele traz isso, né? Quando a gente tem uma discussão de relação, quando a gente conversa, e a gente também aprende, né? Também tem um caminho de aprendizado. Quando eu paro, me escuto o outro, eu também aprendo sobre mim e sobre o outro nisso. E quando acontecer a mesma situação, uma situação parecida, eu já vou ter um repertório de comportamento, um repertório de histórico para lidar com aquela situação, né? Então, acho que esse caminho da maturidade e aprender também com as vivências passadas é um caminho interessante, né? Acho que naturalmente, conforme a gente amadurece, isso se reflete nas discussões de relacionamento que a gente tem, mas o caminho da maturidade também é uma escolha, né? Porque a gente pode se apegar e se manter preso aos velhos hábitos e aos padrões que a gente sempre teve, ou a gente escolhe romper com eles para ter resultados diferentes.
A cara da DR também vai ter um pouco da cara do momento de desenvolvimento que a gente se encontra. O quanto que a gente está disposto a olhar para si, a se reconhecer e a se levar a sério, né? Uhum. E tem uma linha tênue também, né, entre discutir a relação e estressar a relação também. Para não entrar também nessa área de manter a relação pela discussão, né? E aí cada ponto estressar, enfim. Conversou, dá um tempo também para as coisas andarem, né? Para as coisas engatilharem, porque senão você tem essa linha entre o discutir e o estressar a relação também. E se alimentar disso e basear a relação exclusivamente nisso, né? Todo dia, né? Às vezes a gente ouve relatos das pessoas que todo dia você conversa com aquela pessoa e toda vez que você vê, ela ainda tá naquele mesmo ponto, né? Não consegue evoluir daquilo. Parece que entra num ponto cego e num movimento em círculo, né? Que tá rodando, rodando, rodando e não consegue sair no lugar. E aí a gente percebe que ali a discussão ela também não tá sendo saudável, ela não tá sendo efetiva. Porque, veja, conversa, estressa, fala e não sai do lugar, né? Tem uma frase de uma poeta brasileira chamada Eunice Arruda que diz: há horas de trégua, quando se afiam as facas. E tem casais que têm justamente essa dinâmica, né? Essas pessoas, elas só interrompem as brigas para poder tomar ar, né? Para poder pegar impulso para brigar um pouco mais. Uma música do Chico, né? Aquela Todo Sentimento, que ele fala desse momento de briga, do momento até de ruptura. O lírico da música vê ali todos os sentimentos espalhados. Ele fala, deixa eu colher tudo isso, deixa eu colocar dentro de mim, e aí a gente se encontra de novo, num momento de delicadeza. Então também tem esse movimento de pegar, olhar e tentar ir conversar com a pessoa no momento da delicadeza, no momento mais propenso. É encontrar um momento em que a conversa faz mais sentido, né? E o sentido de construir a relação, de aprimorar a relação, não de destruir a relação, né? Também tem um ponto, né? Que a gente tá falando sobre apontar o que não tá legal, mas também tem que tentar apontar o que tá legal. Se o parceiro, se o amigo, se o chefe, enfim, fizer alguma ação e pra gente for legal e for de encontro aos nossos valores, nossas crenças, também trazer isso, também falar isso. Exatamente, não precisa ser um feedback de RH o tempo todo nas nossas relações sociais. Ah, excelente isso que você fez, muito obrigada por ter feito as compras desse mês no mercado. Não precisa ter essa cara, mas é importante compartilhar com outros acertos, porque senão toda a comunicação fica pautada exclusivamente no incômodo. E essa também é uma comunicação que afasta. E embora a gente não tenha também falado anteriormente, mas faz parte de tudo isso, que é o quanto é importante a gente falar do que gosta, do que não gosta, também na relação sexual, né? Nossa, é verdade. Sem dúvida. É a relação sexual, porque muitas coisas do que eu gosto no sexo, do que eu não gosto no sexo, eu consigo efetivamente falar para o meu parceiro. Eu não me sinto recriminado, inibida, né? Eu consigo dizer, olha, ele me incomoda, eu não gosto disso, gosto daquilo. Então, assim, ainda hoje existem muitos casais que não conseguem saber exatamente o que gosta, não conseguem entender exatamente qual ponto, né, do corpo, efetivamente, que, de repente, dá mais prazer. Então, assim, esse nível, essa falta, né, de comunicação, de sinceridade nas relações hoje em dia ainda está tão envolto de melhor não falar e tudo mais, que as pessoas não falam, não testam, não vão para frente. E depois de, às vezes, anos de casamento, não sabe o básico sobre a relação sexual do casal. Então, enfim, só para a gente pincelar mais um aspecto que é importante também. Um aspecto que as pessoas negligenciam é a função, o papel da vida sexual desse casal ao longo da relação, né? A relação sexual, ela é uma expressão de intimidade. Se a gente não consegue se conectar em nível emocional, isso vai ter consequências inescapáveis na vida sexual desse casal. E aí, se eu não tenho o exercício de compartilhar com o outro de maneira franca e gentil, porque veja bem,
essa ideia do eu falo mesmo, doa quem doer, é só uma desculpa para ser grosseiro. A gente tem que pensar nas consequências da nossa fala para o outro. É claro que a gente não consegue prever todas as consequências, nem sempre o outro está aberto a ouvir, tem todas as ressalvas possíveis nesse ponto. Mas a gente é responsável, de certa maneira, pela forma como a gente apresenta aquilo que é verdadeiro para nós para o outro. E aí, se a forma como eu manejo a relação não é pautada na franqueza, na gentileza, no cuidado com o outro, isso vai ter um reflexo gigantesco na vida sexual desse casal. E aí não vai ser e aí não dá para resolver isso pela ponta do sexual. Isso precisa ser abordado na ponta do emocional primeiro. Mantendo uma boa comunicação com o parceiro, mitiga a necessidade de ter discussões de relação? Então, porque na verdade você dilui a discussão, né? Se você tá sempre abordando essa relação, se você faz a manutenção disso, é o que pegando emprestado um conceito que é muito mais da engenharia, se a gente pega as nossas discussões, a gente dilui elas, a gente está fazendo uma manutenção preventiva. Quando a gente faz uma manutenção preventiva, é lógico que vão acontecer manutenções corretivas, mas com uma frequência muito menor. Então, eu cuido para não ter que consertar quando deu ruim, né? Ou quando o reparo de quando deu ruim, ele não precisa ser tão drástico. Não precisa ser uma ruptura depois, né? Porque eu vou cuidando dessa relação aos poucos. Eu vou abordando essa relação com franqueza, com gentileza, com afeto mesmo, ao longo do percurso. E até pensando no que a gente estava conversando antes, sei lá, quando vem os filhos, que a gente sabe que vai ter uma grande mudança de papel, que tem que ter aquele reajuste ali no contrato, né? E aí ter uma ação proativa e preventiva nesses casos é fundamental. Quando a gente sabe que vai ter uma mudança, que vai ter que rever esse contrato, ter uma comunicação fluida para tentar reduzir o número de conflitos e atritos que podem vir com essa mudança, né? E é um exercício pessoal, porque se eu me disponho a abordar esses conflitos, eu também me descubro através dessas discussões. Eu também me coloco à disposição para me olhar. Também faz parte do exercício de maturidade. Quando a gente fala de discussão de relacionamento, é claro que surgem pequenos conflitos que são da convivência. Você tem duas pessoas desenrolando uma convivência em comum, seja de qual natureza que seja, né? Uma amizade, um relacionamento amoroso ou um relacionamento profissional, duas pessoas que têm origens e que têm históricos completamente diferentes. E muitas vezes a gente acaba dando ênfase para coisas que saem daquilo que a gente está habituado. A toalha na cama, a louça que não se lava, e assim por diante. E aí isso acaba se tornando isso acaba virando figura, né? Isso acaba entrando em evidência, e coisas que são efetivamente mais relevantes ou que têm um valor maior ficam como coadjuvantes de pontos que poderiam ser facilmente negociáveis no dia a dia, mas que a gente se apega na minha casa era diferente, no meu outro trabalho eu fazia de tal jeito, com os meus outros amigos eu faço de tal jeito. Também exige que a gente tenha uma certa flexibilidade. E é claro que uma andorinha só não faz verão, todo mundo precisa estar no mesmo nível de engajamento para poder cuidar de uma relação. Não se cuida de uma relação sozinho, mas todo mundo precisa estar engajado para conseguir abordar essas questões pequenas, que, se não abordadas, viram questões grandes. Chegou aquele momento do programa, que é o Terapia de Grupo, em que a gente compartilha livros, filmes, séries ou qualquer outra coisa, aplicativos, etc., que vão contribuir para essa discussão e contribuem para a gente refletir sobre os temas que a gente abordou. E aí, galera, o que vocês trouxeram para a Terapia de Grupo dessa semana? Eu acho que um filme que é interessante, que ilustra um pouquinho, né, do que a gente conversou, é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, né? Um filme antigo, enfim, quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Não vou entrar tanto em detalhe em relação à história, mas muito mais ao simbologismo, né? Porque no final do dia,
foi um casal que teve algumas incompatibilidades. Quando começou a se confrontar com a diferença um do outro, não conseguiu estabelecer a melhor comunicação, a melhor maneira de discussão, e aí eles tentaram se esquivar, apagar o que eles vivenciaram um com o outro. Nesse processo de apagar, recuperou algumas coisas que foram boas e não só os aspectos ruins da relação. Mas quando eles optam por apagar, por esquecer, eles também optam por não considerar um caminho de evolução, que foi o que a gente trouxe em relação à maturidade, ao aprendizado que advém ali daquela relação que era difícil. Não estabelecer um ponto de maturidade e de desenvolvimento, mas muito mais um ponto de se esquivar, de esquecer o conflito e começar de novo. Né? E aí eles se privam também de toda a possibilidade de aprendizado e de estabelecer discussões e que levem, né, a relação para um outro patamar, não só num patamar de incompatibilidade. Além desse ideia de brilho eterno, acho que um filme também que ilustra um pouco é o Orgulho e Preconceito. Acho que ele traz uma questão social interessante para essa discussão, né? Eles tinham uma diferença social, e é a questão da quebra de braço, né? O quanto às vezes é difícil ceder, o quanto às vezes é difícil sair desse papel de acusação, você, né? De você não fez isso, você não age dessa maneira, ou da maneira que eu esperava, né? Ele tem uma questão muito idealizada, quem ia ser a mulher para ele. Ela, por contrapartida, também entrou em alguns momentos homem idealizado, ou de como ela seria, né, como esposa, enfim. Ela tinha critérios muito rígidos de quais eram os Exato. requisitos de um parceiro para ela, né? Exato, e aí o quanto ela não se abriu também. E aí os dois efetivamente entraram numa queda de braço, onde nenhum queria escutar o outro e abrir um espaço de diálogo. Eles têm uma conversa que é muito bonita num trecho do filme, e ela consegue traduzir um pouco como ela se sentiu quando ele fala mal dos pais dela, da família dela, e é muito rico o que ela fala. E a partir daquela fala, ele começa a mudar, enfim, a trazer algumas ações para a família dela, ou seja, quando ela conseguiu estabelecer uma comunicação, trazer um pouco a maneira como ela se sentia efetivamente, ele agiu em cima, né? E aí no final, enfim, eles conseguem, né, ter um ponto comum. É bem interessante como o filme discorre depois. Mas eu acho interessante ilustrar o quanto a gente entra às vezes numa quebra de braço e o quanto foi importante aquele diálogo para o filme, porque depois daquele diálogo ele conseguiu agir em cima das questões, enfim, que ela trouxe a ele. Eu indico o livro deste filme, porque na verdade é o filme deste livro. Gente, eu gosto da versão moderna, que é Bridget Jones também, viu? Não se esqueça. Bridget Jones, maravilhoso. Melhor comédia romântica. Também. Muito bom, mas o livro é impagável, porque todos esses diálogos que você está relatando, no livro é melhor ainda. Então, fica a dica para quem gosta de, como eu, ler o livro primeiro para depois conferir o filme. Eu sempre indicar o filme História de um Casamento, que é um filme da Netflix, né? O filme começa, na realidade, vou tentar também não dar muitos detalhes, mas enfim, é um filme relativamente novo. Então, o filme ele vai abordar realmente o episódio de separação desse casal. Um casal que, nesse processo de separação, eles têm uma criança, um filho de 8 anos. E o filme ele já começa de uma maneira muito sensível, que é justamente contando todo o lado positivo, entre aspas, desse relacionamento. Então, tudo que é de muito valioso, tudo que chamou a atenção de cada um deles positivamente, que é, na realidade, um exercício terapêutico que eles tinham, que era de fazer a carta um para o outro, na tentativa que eles têm no início, né, de terapia de casal, de reaver esse casamento, mas não conseguem efetivamente ler nessa carta um para o outro.
e acaba efetivamente entrando num processo de separação. O filme é simplesmente lindo, então recomendo muito, em função, querendo ou não, a gente fala muito disso, porque realmente é importante, os diálogos que eles têm são realmente sensacionais, são diálogos onde você percebe a verdade em diversos momentos, a dificuldade realmente de ter o controle, que a gente fala bastante também aqui, de conseguir segurar algumas emoções e acabar soltando, falando de maneira inadequada, no momento que talvez não fosse o mais propício naquele momento, e o quanto isso realmente vai estressando um relacionamento, e o processo da separação acaba sendo mais estressante ainda, né? Sempre aí com um cuidado muito grande com o filho de 8 anos no meio. E o quanto também, nesse processo aí da separação, cada um, principalmente, né, então, assim, na realidade, quanto a Nicole, ela começa a ter necessidades dela, onde ela começa a perceber que não estão sendo atendidas dentro dessa relação, e em função de não conseguirem mais, enfim, estabelecer ali uma comunicação, enfim, um relacionamento já começa a ter algumas defasagens, vão aí para esse processo de separação, e tudo isso acaba ficando cada vez mais à tona. Tem outras questões envolvidas em todo o processo de separação, mas eu indico pelos diálogos, pela verdade que realmente é tratada no filme, e também pelo final, porque o final é surpreendente, embora nem todo mundo goste, eu gosto bastante, me super indico. Até porque você vê ao longo da história as coisas que não foram ditas e que culminam nesse enredo, né? E fora a atuação também deles, né, que foram excelentes. O Adam Driver, insano, né, o quanto até a gente trouxe isso, né, que principalmente pro homem, às vezes é difícil colocar pra fora, né, e ele tem alguns momentos muito catárticos na atuação dele. Sim, São frustração. muito interessantes, né, eu acho que traduz um pouco do embotamento de sentimento que às vezes a gente se coloca, né. E aí, pensando que esse filme do diretor Noah Baumbach foi levemente inspirado na própria experiência dele, a gente consegue também observar o quanto que criar essa obra artística também teve um efeito catártico para ele. É como se ele tivesse agora elaborando essa experiência que ele teve lá atrás, né? Verdade. Bom, as dicas que eu trouxe, a primeira delas é uma série chamada Wanderlust. É uma série que tem apenas 6 episódios. Não acredito que vão haver outros episódios, né? Eu entendi que essa temporada tem começo, meio e fim dentro dessa história. E conta a história de um casal, né? A personagem principal, que é feita pela Toni Collette, é uma terapeuta de casais, e justamente o material dela de trabalho são relacionamentos. E em paralelo, na verdade, a ênfase é a relação dela com o marido. A gente percebe que, eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, né? Mas a gente percebe que o afastamento desse casal acontece porque eles têm questões individuais que eles não conseguem apresentar um para o outro. E aí eles vão se afastando, né? Eles vão buscando alternativas que vão deixando eles cada vez mais distantes um do outro. E aí, num dado momento, ela vai para o processo de psicoterapia dela, e esse episódio é maravilhoso. A narrativa muda, porque aí ela é confrontada com a questão dela, e a partir disso ela consegue trazer essa transformação individual para o relacionamento dela, né? Eu senti falta quando você falou de Wanderlust, eu acho que você foi muito resumida. Você não comentou, se eu não me engano, por exemplo, de uma coisa que é o básico, eu acho, e que me chamou atenção para ver, inclusive, na época que você me falou, que é sobre o seu Fiquei com relacionamento medo disso aberto. entrar na característica de spoilers. Não, até dei uma procurada aqui, e todos os lugares que você joga a série já traz, entendeu? Então, assim, a série já trata dessa situação de que eles vão em busca por, né, diversas questões pessoais. Eu acho que é só colocar, deixar no ar do porquê cada um faz isso, mas porque é isso, né? A série trata do relacionamento aberto, e eu acho tão bonitinho, tão legal. Interessante por esse motivo também. A gente vai acompanhando o relacionamento dela com o marido dela,
por uma série de motivos eles decidem abrir a relação, só que ao longo do enredo, ao longo da trajetória, a gente percebe quais foram as motivações para isso. E eles trilham caminhos extremamente diferentes nessa abertura de relacionamento. Num dado momento, ela tem o processo de psicoterapia dela, então ela tem esse momento de catarse, em que ela tem a possibilidade de entrar em contato com questões dela, e a partir disso a narrativa muda. Não vou entrar em grandes detalhes a partir disso, mas o Wanderlust aborda justamente a forma como, quando a gente tem questões que são individuais e que transbordam para os nossos relacionamentos, e a forma como isso impacta o outro, né? Sim, com certeza. E assim, tem muitas cenas que deixam a gente bem incomodado. É realmente uma indicação. Provoca a gente, né? Faz a gente entrar em contato e refletir. Qual plataforma? É da Netflix. E aí, por último, das minhas indicações, é um filme também conhecido. Esse é basicamente a fórmula do que não fazer numa discussão de relacionamento, que é closer, que em português ficou closer, perto demais. Tem uma estrutura narrativa. Esse é um filme de 2004. Esse é um filme que não está na Netflix, mas que a gente pode alugar ou comprar pelo YouTube ou pelo Google Play Filmes, que conta a história de 4 personagens. Tem uma estrutura muito próxima de uma peça de teatro, então essas pessoas, a gente não observa nenhuma das outras relações deles, só das relações entre eles. Todos os diálogos, eles são muito intensos, eles são carregados de muita dor. A gente percebe que ao longo dos diálogos, alguns personagens, por exemplo, o personagem do Clive Owen, por exemplo, quando ele vai conversar com as outras pessoas do filme, a intenção dele não é esclarecer, não é construir, ele quer machucar as outras pessoas, e em contrapartida as pessoas devolvem sofrimento, devolvem dor, né? Então, os diálogos, as conversas vão evoluindo para um lugar acusatório, para um lugar de sofrimento muito grande, em que nada se elabora. Ao longo da narrativa, nada é resolvido e nada é construído. As pessoas só trocam sofrimentos e só se acusam de sofrimentos. Então, esse é um filme basicamente para a gente entender como não agir numa relação. Além disso, eu também trouxe o filme 500 Dias com Ela. Esse é um filme que eu acho que todo amante de comédia romântica já assistiu. Quem não assistiu, corre lá para ver, porque é um filme ótimo. E aí, esse é o filme, assim, você já começa do término. E a partir disso, você acompanha o personagem principal tentando elaborar essa relação que ele teve. Ele começa a revisitar as memórias que ele teve dessa relação. E aí, para ele, eu acho que não fica tão claro, mas pra gente como espectador vai tendo clareza do quanto ele não entrava em contato com as falas dela. E como a fala dela, algumas vezes é incoerente, e tantas outras vezes, para tentar ser ouvida, ela acaba apelando para uma comunicação muito mais agressiva, muito mais dolorosa, para, talvez, através do impacto, mobilizá-lo, né? Pelo menos essa é a interpretação que eu faço de algumas falas dela. Mas é isso, a gente vai acompanhando ele, revisitando essa relação para tentar aprender com essa relação e seguir em frente, porque essa é uma relação que já se encerrou. E ele só é capaz de olhar para essa relação a partir do término, porque enquanto ele estava ali vivendo, ele estava convivendo muito mais com as expectativas dele. Inclusive tem uma cena, que é a minha cena favorita do filme, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas a minha cena favorita do filme é justamente um momento em que a tela se divide entre expectativa e realidade. E aí a gente consegue perceber que a maior parte do tempo o menino estava se relacionando justamente com as expectativas e poucas vezes com a realidade, né? E aí quando a realidade vem, é como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos pés dele. O quanto que a comunicação, quando ela não é compartilhada, o quanto que uma relação, quando ela não é discutida, quando ela não é vista, ela toma outras proporções. Quando a gente fala de discussão de relacionamento em obras da ficção, existem uma série de obras, né, para relações de amizade, sem entrar em detalhes. Eu posso citar como exemplo o BoJack Horseman, que é um desenho para adultos, que é da Netflix. Tem algumas discussões fantásticas, né, porque muitas vezes o personagem principal, né, o BoJack, ele não consegue se conectar com o outro, né, e toda a narrativa da série
ela abrange um período específico, em que o BoJack começa a ter uma amizade com a Diane. E aí a gente vê eles crescendo dentro dessas discussões, até a discussão do último episódio, que é muito significativa. Um pouco antes disso tem uma conversa em que a Diane, que ela fala com um ex dela, e aí tem uma fala que é muito bonita, não vou dizer com quem, mas, né, uma fala muito bonita em que ela fala, eu queria que a gente tivesse se conhecido agora. E aí ele fala pra ela, mas se a gente tivesse se conhecido agora, nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje. A gente precisava ter passado por aquilo pra conseguir ter a relação que a gente tem hoje. E isso é muito verdadeiro, às vezes a gente passa por maus bocados e a gente faz algo com aquilo. Falando ainda de expectativa versus realidade, um outro filme é o Don John, que conta a história de um rapaz que é obcecado por pornografia e que pauta as relações dele comparando as mulheres da vida real com as mulheres que ele conhece na pornografia. E ele começa a se relacionar com uma mulher muito bonita, que é a Scarlett Johansson, que também está em História de um Casamento. Ele é um menino de 500 dias com ela. E ela é obcecada por comédias românticas. Então ela também vai pautá-lo a partir das expectativas dela, do cavaleiro na armadura, no cavalo branco. E isso gera uma série de desencontros, porque eles não conseguem transmitir um para o outro, eles não conseguem se conectar com a pessoa real que está ali do outro lado, só com as próprias expectativas, não existe uma convergência, não existe uma conversa. Então esse é um filme também bacana para se pensar na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Acho que é isso. E é legal, né, o 500 dias com ela, ele foi um filme super famoso, né, super popular, e ele foi problematizado, né, porque acho que teve um entendimento durante muito tempo que a Summer era a vilã, né, e que não era isso que eles estavam querendo passar, né, foi um entendimento geral. Eu acho que no final do dia mostra que são duas pessoas se relacionando e que não tem um culpado, não tem um vilão, são duas pessoas diferentes, né? Pois é, são duas pessoas com necessidades, são duas pessoas com desejos, são duas pessoas com expectativas, se relacionando, mas sem se encontrar dentro dessas expectativas. E aí se ressentindo do outro, né? Muito bom. Bom. Esse foi o podcast Teatro Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Gisele Oliveira. Eu sou a Ellen Correa. E para saber mais sobre o que a gente faz e se manter atualizado com o programa, é só seguir o @podcast Teatro Falho nas redes sociais. Até semana que vem!